Olá, turma! Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos falar sobre as palavras primitivas, derivadas e compostas. Eu acho que a gente já falou um pouquinho, tanto que aqui ele coloca como revisão, então eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto. Primitivas são aquelas palavras que formam outras palavras, como a gente tem pedra, pedregulho. Então, pedra é primitivo, porque dela surgiu a palavra pedregulho. E a palavra pedregulho, ela é uma palavra derivada. Por quê? Porque ela foi formada de uma outra palavra, ela foi formada de pedra. E aí nós temos as palavras compostas, que são aquelas que possuem duas palavras em um único significado. Então, eu tenho, por exemplo, girassol. Eu sei que girassol é uma planta, só que se a gente pensar, no nome dele tem duas palavras diferentes, a palavra gira e a palavra sol. Então, aí nós temos uma palavra composta, certo? O livro vai trazer várias informações, leiam com calma, e ele traz aqui alguns exemplos, ó. Cidadezinha, cidade, cana-de-açúcar. Então, eu tenho cidade como primitiva, porque dela gera a palavra cidadezinha, que é derivada, porque veio de cidade, e nós temos o cana-de-açúcar, que é um exemplo aí de palavras compostas. Aqui a Pro também deu alguns exemplos, tá? Sobre isso. O livro vai pedir para que vocês respondam aqui esses exercícios de acordo com as páginas, fiquem bastante atentos quanto a essas atividades. E ele vai explicar para você, de uma forma mais clara, o que é as palavras primitivas, derivadas e compostas. Primitivas é aquela que não provém de outra, ou seja, não é formada por outra palavra. Derivado é aquela que provém de outra palavra, como a já tinha dito, é a que é formada, né? Flor, beija-flor. Flor, floricultura. Então, flor é primitivo, floricultura é derivado, porque só existe a palavra floricultura porque existiu antes dela a palavra flor, certo? Nós vamos fazer bastante atividade hoje, turma. E o que acontece? A gente já falou sobre o radical, que são aquelas palavras, são aquela parte da palavra que dá o significado à palavra. Então, o radical é a parte da palavra que dá significado. Se eu tirar o isco, colocar aqui chuvona, eu vou ter o mesmo significado. Chuvisco, o mesmo significado, entre outros aí, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. E teremos um jogo rápido, onde ele fala para você classificar cada palavra a seguir em primitiva, derivada ou composta. Então, você vai analisar as palavras e vai colocar qual é a classificação que elas recebem. Vamos falar também sobre numerais. Olha só, para responder as perguntas anteriores, você utilizou números, pois tratou de anos de ordem na informação e de datas. O numeral é uma classe de palavras que exprime ideia de quantidade dos seres ou que os situa em determinada sequência. Então, a gente pode usar os numerais para pôr na sequência, primeiro, segundo e terceiro, como também para outros exemplos. O livro traz para vocês uma tabela de numerais, que são palavras que se você trocar na frase, não vai mudar o sentido, terá o mesmo sentido, desde que você esteja aí alterando a palavra original. E aí, nós teremos também alguns exercícios aqui, ó. E finalizaremos a nossa aula aqui na página 45. Façam com calma, com dedicação. Se precisar, volta esse vídeo e que você vai conseguir fazer, tá bom? Beijos, seus lindos, até mais.